Amados, graça e paz. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. Eu sou o irmão Wagner Oliveira e hoje eu quero trazer uma reflexão para o nosso coração. Essa reflexão está em Abacuque no capítulo 2, no verso 4. Abacuque 2, 4, que nos diz: Eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Eis o soberbo, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Amados, hoje eu quero tratar sobre o tema: o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. E queridos, o profeta Abacuque viveu em um período de grande corrupção espiritual em Judá. Aqui era o Reino do Sul. A violência, a injustiça e a impiedade dominavam essa nação. E o que o profeta faz, queridos? O profeta clama ao Senhor, perguntando por que Deus parecia tão silencioso diante de todo aquele pecado do povo. E amados, como resposta, Deus revela que levantaria os caldeus, que era um povo cruel, soberbo, para exercer juízo sobre Judá. E amados, entendam, diante dessa resposta do Senhor, Abacuque fica perplexo, pois como Deus poderia usar uma nação ainda mais ímpia para disciplinar o seu povo? Então o Senhor responde a Abacuque, mostrando que, embora os ímpios parecessem prosperar por um tempo, o juízo viria sobre eles. E em contraste, amados, com o soberbo, Deus declara: o justo viverá pela sua fé. Amados, perceba, esse texto apresenta dois caminhos. De um lado está o soberbo, cuja alma, como a Bíblia nos diz, não é reta diante de Deus. O soberbo confia em si mesmo, confia em sua força, em sua sabedoria, em sua justiça própria. A segurança do soberbo está nas coisas terrenas, nos seus bens, nas suas posses. A vida do soberbo é marcada diretamente por uma independência do Senhor, viver longe de Deus. Amados, o orgulho sempre conduz o homem para longe de Deus. Porque a soberba, queridos, ela é uma exaltação do eu contra toda a autoridade divina, queridos. Isso é muito sério. Agora, por outro lado, está o justo. Amados, o justo entende que não é alguém perfeito em si mesmo. Mas o justo é aquele que foi alcançado pela graça de Deus. E assim aprende a descansar inteiramente nele. Aleluia! A vida do justo, do declarado justo, não é sustentada por circunstâncias favoráveis, mas pela fé. Em meio ao caos, em meio ao sofrimento, às incertezas da vida, o justo permanece firme, porque não confia em si mesmo, mas confia na fidelidade do Senhor. E essa verdade, amados, encontra o seu pleno cumprimento em Cristo.
O homem, por natureza, ele busca o caminho da soberba. Porque todos, amados, por natureza, tentam estabelecer a sua própria justiça. Porém, Cristo, amados, ele veio como o único verdadeiramente justo. Cristo viveu uma vida de perfeita obediência ao Pai e na cruz ele leva a culpa dos pecadores. Agora, todo aquele que crê em Cristo é justificado, não por seus próprios méritos, mas pela fé. E o Novo Testamento, amados, veremos muito isso na figura de Paulo, usa isso como fundamento da justificação pela fé. O apóstolo Paulo mostra que ninguém é aceito diante de Deus pelas obras da lei, ou seja, por aquilo que faz ou por cumprir mandamentos, mas somente mediante a fé em Cristo Jesus. Aleluia, queridos. A vida do justo começa pela fé. A vida do justo continua pela fé e termina na esperança eterna da fé consumada em Cristo Jesus. Isso é maravilhoso. Mesmo quando tudo parece contrário, o justo continua vivendo pela fé. O justo olha além das circunstâncias visíveis e descansa na soberania do Salvador. A fé, amados, ela não é um sentimento vazio, mas a fé é uma confiança perseverante no caráter e nas promessas do Senhor. Aleluia! Então, queridos, em primeiro lugar, aprendemos que a soberba afasta o homem de Deus. O soberbo confia em si mesmo e rejeita uma dependência da graça. Toda autoconfiança espiritual é uma afronta, queridos, à suficiência de Cristo. O evangelho, ele humilha o homem para exaltar somente ao Senhor. E a verdadeira vida, queridos, em segundo lugar, está somente em Cristo. O justo viverá pela fé, como está escrito, aponta para essa união do crente com Cristo. Porque não há vida espiritual, amados, fora de Cristo. Amados, a fé verdadeira abandona a justiça própria e se apega exclusivamente à obra perfeita do Salvador. E em terceiro e último lugar, que eu vou finalizar, a fé sustenta o crente em tempos difíceis. Queridos, Abacuque recebe essa palavra em meio à crise e ao juízo. Assim também o cristão é chamado a perseverar confiando em Deus, mesmo quando não entende os seus caminhos. A fé, amados, ela olha para Cristo e encontra descanso na certeza de que Deus continua governando todas as coisas para a sua glória e para o bem do seu povo. Todavia, o justo viverá pela fé. Curva sua fronte, feche os olhos. Vamos orar. Oh, aleluia. Pai maravilhoso. É o Senhor quem nos sustenta. É o Senhor quem sustenta este irmão agora, que está passando por momentos de crises, lutas. Mas o Senhor sustenta e o leva a perseverar, pois o Senhor preserva os seus. Que a tua graça ajude este irmão, esta irmã. Que o Senhor dê forças a este irmão a permanecer, Senhor.
Que a sua graça possa ser o grande auxílio, a força que este irmão tanto carece e necessita, pois a tua graça está conosco todos os dias, no nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos? Então que o Senhor aplique a sua palavra no nosso coração. Deus abençoe o seu dia, o seu trabalho e a sua amada família. E até mais, com reflexões para a vida.